Olá, estamos aqui em mais um episódio. Hoje é um episódio super especial, é o primeiro episódio da terceira temporada. O Léo riu de mim que as minhas temporadas são geralmente fora do calendário normal de podcasters. Mas é assim, gente, tudo é diferente. A Bianca é diferentona, né? Então vamos lá, hoje vai ser o primeiro episódio. Tem uma pessoa muito incrível que eu convidei para vir aqui falar com a gente hoje, um super empreendedor, uma pessoa que eu admiro pra caramba, conheci há pouco tempo e já admiro pra caramba, conheci inclusive aqui nesse podcast, só que em papéis invertidos, e eu pedi para ele vir aqui hoje porque eu sei que ele vai poder agregar muito com tudo que eu trago aqui de conteúdo para vocês. É o Léo Cuba, que é um empreendedor e hoje está à frente de uma grande agência de comunicação também. Certo, Léo? Certo. Eu vou deixar você se apresentar, porque eu estava lendo a bio, gente, está até aqui no meu iPad, eu estava lendo a bio desse moço, aí eu falei assim, Léo, quantos anos você tem? 80? Porque se não Quase. tiver 80, não faz sentido. Você inventou aqui cargos, funções e experiência. Obrigado, Bianca. Um prazer estar do outro lado da mesa, porque alguns meses atrás a gente estava em posições invertidas, como você disse. Você estava sendo entrevistado no meu podcast, aqui na Pod Factory. Também, obrigado por estar gravando aqui com a gente. Eu sou um dos cofundadores aqui o melhor que tem em São Paulo, tá, do estúdio. E um prazer para fazer uma apresentação rápida. Sou empreendedor, trabalho no mercado digital e de tecnologia há mais de 20 anos. Então eu participei de vários projetos, cofundando alguns negócios. E no paralelo também eu sempre tive muito envolvido com produção de conteúdo digital. Fui pioneiro em podcasts desde 2010. E isso foi um pouco a origem de por que surgiu a Pod Factory. A Pod Factory surgiu na época do final da pandemia, junto com o Marcelo Toledo, que é meu sócio e amigo também de mais de uma década, né? Querido Marcelo. Exato. Então e aí quando a gente se conheceu, a gente foi vendo que o nosso círculo tem mais pessoas próximas, né, na mesma bolha, vamos dizer assim, do nosso nicho. A gente vive numa bolha, né, Léo? Exatamente. Quando a gente vai ver, todo mundo conhece todo mundo. E aí a gente vai conversando e vendo que tem coisas em comum, né? É o ar-condicionado, é a areia da praia, né? E tudo mais, né? São gostos que todo mundo critica a gente, mas a gente sabe a importância, né, Léo? A gente é excêntrico pros outros. A gente sabe a importância de um ar-condicionado e de não pôr o pé na areia da praia, gente. Aquilo é nojento. Isso aí. Léo, obrigada mesmo por ter vindo. Desde quando eu vim aqui, né, que a gente gravou, que eu te conheci, a gente começou a conversar mais sobre negócios, a ter uma amizade, eu fiquei muito impressionada, assim, com sua trajetória. Eu fico brincando, mas realmente, você vai ler sua bio, parece que você tem 80 anos de tanta coisa. E aí, eu até coloquei alguns pontos aqui que eu não queria deixar de falar, mas antes de entrar, eu acho muito legal quando a gente fala de pessoas pioneiras, né, de pessoas que começaram algo, começaram um movimento, desenvolveram alguma coisa. E o podcast hoje, a gente estava até conversando antes, o Brasil já é o terceiro país que mais consome podcast. E o podcast está muito relacionado a conteúdo de qualidade. Então hoje todo mundo está gravando, todo mundo tem canal, porque de fato é um meio que abrange muita gente, né? Eu acho, por exemplo, eu faço tudo ouvindo um podcast. Trânsito, academia, maquiagem e tal, a gente vai usando esses períodos para consumir conteúdo bom. Uhum. E você foi pioneiro, como você disse, lá em 2010. Como que começou isso? Como que começou esse movimento? Eu acho que tem um ponto que, o primeiro ponto para ter começado um podcast eu era já um consumidor de podcast já naquela época, mas não dos podcasts nacionais, porque alguns dos primeiros podcasts nacionais eram podcasts como Jovem Nerd e outros, né, que ficaram conhecidos na época. Mas eu consumia muito podcast de tecnologia e inovação do Vale do Silício, dos empreendedores daquela época do Vale do Silício, né? Então eu acompanhava Dignation, do Kevin Rose, e This Week in Startups, do Jason Calacanis, que eram os pioneiros daquela época, né? Joe Rogan no começo. Então eu já gostava do formato. E eu fazia parte, desde 2008, de um grupo de imersão e mentoria de empreendedores. Éramos 8 pessoas do mercado digital, na maioria, e a gente se reunia uma vez por mês para fazer uma imersão e mentoria entre nós. Já era um formato que a gente tinha copiado da Young Presence Organization, do Vistage e outros grupos de peers, né? E um colega da época, o Miguel Cavalcante,
ele também tinha a mesma paixão que eu, consumia os mesmos conteúdos, e a gente, de certa forma, já produzia conteúdo em blog. Eu fui um dos primeiros usuários de Twitter do Brasil, até apareci na lista dos 50 brasileiros que estão no Twitter que devem ser seguidos da época e tal, né? Gente, ele é muito famoso, vocês estão vendo, tá? Não. E daí a gente falou, putz, vamos fazer um podcast nosso? E a gente começou. Isso em 2010. Mas era um bate-papo entre eu e meu co-apresentador, meu amigo, né? Para falar sobre notícias da semana no mundo da tecnologia. Porque 2010 era um momento onde o mundo digital e as startups começaram a crescer. O ecossistema de inovação estava se formando e crescendo naquela época, né? E aí a gente começou a fazer um episódio atrás do outro, depois começou a chamar convidados, empreendedores, investidores, e o negócio tomou uma proporção que a gente não imaginava. Então, uma coisa que eu vejo é, quando você se conecta a fazer alguma coisa, que você tem algum dom e você gosta, as portas elas vão se abrindo naturalmente e vão te levando para lugares que você não planejou, né? E tem mais um ponto do podcast isso que eu acho legal de você falar. Eu acredito muito nisso também. Fazer algo que tipo que você tem facilidade, que você gosta, as coisas vão fluindo muito melhor, muito mais rápido, né? E no timing certo, né? Então eu imagino que provavelmente no seu momento, né, da sua carreira, muita coisa está acontecendo no seu ecossistema, na sua flywheel de negócios que você não planejou. Exato. E as oportunidades foram vindo porque você está conectado com o teu dom, de certa forma, né? Isso mesmo. E no timing, onde você não tem a barreira de concorrência alta, que você levantou essa barreira, né? Então, em podcast foi assim pra mim. A gente estava num timing que não tinha ninguém, e a gente começou num nicho que já estava acostumado a consumir podcast, que era o nicho do pessoal da tecnologia. Só que eles consumiam de fora, igual você, né? Isso, porque se eu fosse fazer um podcast para outro nicho de mercado, eu não ia ter audiência. Então a gente estava no nicho certo. Então o que eu vejo hoje é que o formato ele está muito propício para quem já construiu autoridade no seu nicho. Seu caso também. Sim. Então, se você tem repertório e usa do formato podcast, ele te alavanca e gera autoridade e consideração. Olha que interessante o que você falou. Essa questão é um erro clássico das pessoas às vezes, porque olha só, você falou exatamente que você pegou, criou o podcast para o seu nicho consumir. E isso é tão importante, é um dos pontos que eu bato muito em relação à marca pessoal, a posicionamento, que é o sentimento de pertencimento. Né? As pessoas elas precisam entender que o nicho que elas querem ali atrair, que o público-alvo que elas querem atrair tem que ter esse sentimento de pertencimento com elas, senão não rola. É o que você falou, se fosse para outro nicho, você não teria audiência. Sim. Porque é aquela coisa, né? Eu tenho que olhar para o Léo, eu tenho que olhar para você e entender que você faz parte do meu mundo. Porque se você não faz parte do meu mundo, você não conhece a minha dor. Se você não conhece a minha dor, você não tem como resolvê-la. Exato. Né? Então acaba que é muito mais fácil isso mesmo, quando você consegue ter essa proximidade com as pessoas que você quer atrair. Sim. E aí você entrou em outro ponto que eu ia trazer aqui para você, que é o seguinte, teve um dia que eu cheguei aqui, até brinquei com a Bruna. Eu fico acompanhando, gente, o Léo no Instagram, e aí todo dia ele posta alguma coisa, posta alguém, não sei o quê, eu fico assim, caralho, o Léo conhece São Paulo inteira. Inteira, nunca vi, todo dia ele tá com alguém que eu conheço, que eu não conheço, que eu quero conhecer. E eu posto pouco. Não sei o quê. Eu posto pouco. Não, pois é, você posta pouco, mas você sempre tá com alguém interessante, ou que eu já conheço também, ou que eu falo, caramba, eu já vi essa pessoa e tal, e eu brinquei, eu falei assim, gente, o Léo conhece todo mundo. Como que é isso, Léo? Como que você trabalha? Porque eu tenho muito assim, aí você, né, fala se você concorda comigo ou não. Contatos, network, isso é uma força muito grande no nosso trabalho, né? Sem dúvida. E tem 2 pontos, assim, eu brinco que primeiro eu gosto de fazer amigos, depois negócios. Exato. Né? E depois, essa questão de contato, de networking é aquilo, beleza, o Léo é interessante para mim, mas antes de qualquer abordagem, eu preciso entender o que eu tenho de interessante pro Léo também, Sim. porque senão não dá match, Sim, sem né? dúvida. E é uma coisa que hoje eu vejo a galera muito assim, eu tenho que conhecer fulano. Muito ansiosos. Hoje está na moda comunidade, as pessoas pagam um curso, uma imersão, não é para aprender, é para ir lá distribuir cartão, eu fico assim,
assim, galera, pelo amor de Deus, sabe? É uma coisa meio desesperadora. E aí a pessoa não se torna atraente, porque é aquilo, ela quer sugar, 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 mas ela não para e analisa o quão interessante ela pode ser para aquele grupo também. Mas você conhece São Paulo inteiro, Léo, impressionante. Olha, sobre isso, o que eu acho? Eu acho que as pessoas apressadas não são interessantes. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo que quer acelerar um processo, seja de construir um negócio, seja de criar intimidade num relacionamento, por interesse, talvez, né? O radar pega, né? E de alguma forma a gente repele ou afasta, ou a gente cria bloqueios, né? Porque, por exemplo, você, eu e outras pessoas do nosso círculo, né? São pessoas hiper assediadas, né? Mas a gente cria formas de criar os nossos bloqueios e a gente deixa passar esses bloqueios quem a gente julga que pode fazer parte desse nosso círculo mais próximo. E para essas pessoas a gente está disponível, a gente troca e tudo mais, né? Então eu acho que a construção... Eu nem gosto tanto da palavra network porque ela remete ao interesse de negócio, né? Eu acredito muito em compatibilidade de interesse e você nutrir o relacionamento e em algum momento, se for por uma questão do universo a favor, alguma coisa vai acontecer. Sim. Agora, eu não gosto, eu nunca fui uma pessoa hard seller, né? De chegar e por conhecer alguém e falar, não, então essa pessoa eu posso fazer tal transação, né? As coisas sempre foram muito naturais por atração, né? Por inbound que as pessoas falam, né? Por afinidades. Então eu acredito muito nisso. E esse negócio de conhecer bastante gente, ele tá muito ligado à trajetória, né? Sim, então se você tem uma mercado, se você tem uma consistência de trajetória, né, você vai acumulando relações e aí você olha seu WhatsApp ou seus contatos, você conhece muita gente. Mas o que eu vejo, e talvez você concorde com isso também, mas um contato para mim, ele eu dou muito valor para não abordar da forma errada ou não interromper da forma errada, entendeu? Então, você tem que guardar isso a 7 chaves, né? E tem muita gente que chega pra gente e fala, você pode me apresentar? Às vezes eu falo não. Porque é uma coisa meio, sei lá, apresentar pra quê? Como? É só uma ponte. E por que eu puxei esse assunto com você? Porque o podcast que eu fiz aqui com você, um amigo seu, né, o Ricardo, que é um dos fundadores lá da Conta Simples, ele acabou ouvindo e ele foi, né, para imersão em imagem. Sim. E foi super legal, porque fez tanto sentido para ele gostou tanto, que no primeiro dia ele tá assim, minha esposa tem que vir, já quero comprar para ele. E aí ele deu de presente, a esposa dele vai agora na próxima turma. Que legal. É uma corrente do bem. Exato, é muito legal. E aí, conversando com ele, né, porque eu falei, ai, que bom que você veio pelo Léo e tal, não sei o quê. E aí ele falou, ele tá assim, não, eu consumo o conteúdo do Léo há muito tempo, há muitos anos e tal. E ele falou muito bem de você, Léo, mas ele falou bem de uma forma que eu adoro quando as pessoas falam dos outros. Que assim, pelo que eu entendi, hoje vocês se tornaram amigos, né? Vocês têm essa troca de negócios também, mas ele falou de uma forma muito, sei lá, como que eu vou dizer? Natural, tipo assim, do tanto que ele te admira, do tanto que ele te acha foda no trabalho, do que você faz e tal, não sei o quê. E aí, essa construção que eu tento falar muito com as pessoas, sabe? Porque, assim, é o que você falou, as pessoas hoje são muito apressadas. Então, elas querem começar um negócio, abrir uma empresa e, às vezes, tipo assim, meio que atropelar e achar que se conectar com a pessoa é o caminho, que a pessoa vai fazer ela cortar um caminho ali. E a gente sabe que, óbvio, contatos são legais, mas eu sempre falo que essa troca é muito boa. Sim. Né? Por isso que dá esses matches de afinidade. Né? Respeitar os processos, né? Isso, é uma troca e a gente cresce, é muito legal você ter pessoas que estão ali na luta igual a gente, correndo atrás, construindo, porque essa troca é muito legal. Sim, eu acho que, no caso do Ricardo Gottschalk, né, cofundador da Conta Simples... O nome dele é muito difícil, gente. Difícil, fala né? Aí, fala. Ricardo Gottschalk, ele vai ver esse episódio com certeza. Exato, eu falei mas só Ricardo que é mais fácil. Todo mundo do círculo próximo chama ele de Gott, que é o GOTT, que é o início. Que é mais fácil, né? Então, Ricardo Gott. Marcar ele nesse episódio. Mas é isso, é aquela afinidade quando você se conecta com a essência da pessoa de certa forma. Sim. Porque você vê que a pessoa é uma pessoa do bem, sabe? Acho que esse é o ponto de partida, né? Então, se você não tem nenhuma outra camada
né, de conhecimento, de posicionamento que vai dar jeito. Né? Se na essência você tem uma essência que não está alinhada com aquilo. Exato, né? Exato. E aí, pegando esse mesmo gancho dessa questão das pessoas hoje às vezes estarem muito desesperadas e tal, eu quero que você traga um pouquinho da sua expertise para a gente. Parece que hoje todo mundo quer seguir meio que um playbook ali. Eu vou construir um negócio, eu vou escalar e eu vou vender. Né? É tipo isso. Sim. Você só faz sucesso se você construir algo escalável e vender. E eu, pelo menos, entendo que, óbvio, né, é maravilhoso, todo mundo quer vender empresas, mas eu não acho que todo negócio seja escalável e nem deva ser, né? E não é para todo mundo. E não é para todo mundo. Tipo assim, o meu próprio business, eu sempre brinco, eu falo assim, galera, esquece, eu não quero ser a Fiat, eu quero ser a Ferrari. É isso, não é para todo mundo, não é uma coisa que vai ser em grande escala, é outro tipo de business. Mas eu vejo, e às vezes eu tenho cliente que quer fazer todo um trabalho de posicionamento, de projeto de imagem muito nisso, que não tem nenhum problema, desde que respeite os processos. Sim. E você vendeu, né, uma startup. Sim. Conta pra gente um pouquinho da experiência, de como foi essa venda. Então, eu acho que tem tudo isso que você falou, e eu acho que quando a gente tá num círculo, eu cresci nesse círculo do empreendedorismo digital desde a época da faculdade, fiz engenharia na Poli, numa época de início da internet, de certa forma, tal, e eu cresci minha vida profissional olhando o jardim dos outros, de certa forma, e olhando essas histórias surgindo, né? Antes até do termo unicórnio surgir, que são as empresas que valem pelo menos $1 bilhão para cima e tal, né? Então eu acho que tem muito jovem empreendedor, muito talentoso, inclusive, que cresce nessa premissa de que o sucesso está ligado a você ter um exit, uma venda, um M&A, se for o caso, de uma magnitude muito alta. E eu acho que colocar isso como uma métrica de sucesso é perigoso, porque Sim. é igual você falar que seu sucesso financeiro é ganhar na loteria, né? Não são todos que vão chegar lá. Exato, você tem que contar muito com a sorte, inclusive, também, né? Alinhamento dos astros, timing, pessoas que estão com você. Quase que uma macumba, né, pra ganhar na loteria, exato, vamos combinar? Exato, acho que você tem que acreditar, independente da crença, né, acho que tem que confluir os astros aí, né? Então eu vejo muita gente dando os passos errados por conta da referência errada de sucesso. Exato. Então, acho que é um primeiro ponto. Por quê? Porque às vezes uma startup ela pode ter sucesso, né, gerando caixa, né, e financiando, né, se autofinanciando, que a gente chama de bootstrap, gerando uma qualidade de vida muito boa para o empreendedor e tudo mais. Então, eu não acho que tem um caminho único e verdadeiro, mas eu acho que o empreendedor, ou quem está empreendendo, tem que ter um pouco de autoconhecimento, Sim. de entender que cartas que você tem na mão e como jogar elas melhor. Eu digo isso porque eu já errei nesse sentido. Eu já tive negócio que eu falei, puxa, eu quero chegar num valor X ou num lugar Y. E não chegou porque não eram as cartas que eu tinha na mão. Né? Então, aí falando dessa experiência que eu tive entre 2002 e 2006, que foi um negócio que eu vendi. Mas assim, só te interrompendo, só para fazer um comentário, eu acho tão importante falar sobre isso, porque o que eu mais vejo é as pessoas entrando num fluxo de ansiedade que, tipo assim, que você vê nitidamente de fora que ela tá se perdendo, que ela vai acabar não conseguindo muito por conta dessa ansiedade, exato, né? Exato. Tipo, não, é só esse modelo de sucesso que existe, mas Sim. nenhum outro. E se esse modelo mental da pessoa não tá bem setada, por exemplo, o seu trabalho, vai ser difícil você conseguir mudar isso da pessoa. E a pessoa pode chegar com uma expectativa desalinhada, né? Então isso é perigoso às vezes, né? Então, entre 2002 e 2006, um dos meus negócios, eu com 2 sócios, a gente criou uma das primeiras tecnologias no Brasil do que a gente chama de voz sobre IP, VoIP, que era a telefonia pela internet, que naquela época estava crescendo. A gente criou uma tecnologia nacional para você comutar as linhas telefônicas do padrão brasileiro, que a gente chamava de STFC, no padrão digital para você usar a internet como meio de transmissão das chamadas telefônicas. Só que a gente fez isso para o mercado corporativo. Então a gente criou uma tecnologia inovadora na época. 2006 que você falou? 2002 a 2006. 2006 eu vendi. 2002. E daí a gente vendeu para uma empresa que era líder de automação de call center na América Latina, uma multinacional, que precisava da nossa tecnologia para fazer todos os call centers que ela atendia virar VoIP. Então eles compraram já com um propósito específico do uso da nossa tecnologia. Mas
não foi um exit, não foi uma venda, nossa, de centenas ou dezenas de milhões que você aposenta e vai comprar uma ilha, né? Não, foi um exit confortável. Você não conseguiria comprar uma ilha, Não, você não ia daria pra morrer comprar de uma- tédio. também tem isso. Mas não foi. Então foi um exit que trouxe um conforto financeiro, uma reserva, mas não era aquele exit que falava, não, posso parar de trabalhar para a vida. E eu continuei fazendo outros projetos. Então isso aconteceu e se eu não tivesse feito isso naquela época, não ia ter conseguido. Outro exemplo, agora com a Incuba, que é uma agência e consultoria de marketing digital, que eu lidero, né, que é o meu principal negócio hoje. Você é CEO da Incuba, CEO, né? sou sócio e CEO, né? E sou fundador e CEO. Fundador e CEO. A gente, por volta de 2014, 15, eu tive 3, 4 abordagens de multinacionais da área de comunicação querendo comprar meu negócio. Né? Só que daí eu errei. Ai, gente, olha, tá vendo a gente ansiosa querendo vender uma, ele já tá indo vender as duas. Não, mas vai daí... deixar a galera mais ansiosa agora. Mas daí foi um erro, porque eu tinha na minha mente, eu achava, não, eu preciso estar em tal lugar de valor para vender. Eu falei, não, eu vou chegar lá. E eu não cheguei lá. Então o mercado mudou e minha empresa perdeu o valor de mercado e eu perdi o timing disso acontecer. Então, não tem... Isso também é difícil às vezes, né, Léo? E aí o que eu quero dizer assim, não tem uma trajetória linear, sabe, de sucesso ou de aprendizado. Você pode acertar aqui, errar ali. Acho que não existe empreendedor superman, super-homem, sabe, super-herói, que acerta todas e tal. Cada história é uma trajetória diferente, eu acho. Sim, eu também concordo, e eu acho que vai muito disso. Às vezes, mesmo com experiência e tal, depende muito do momento que você tá, né? Depende muito ali do time mesmo que você tá de vida, que você pode, que você não pode. Há 2 anos atrás, um fundo de investimento queria investir na minha empresa, queria colocar um dinheiro. Agora estou estudando outras opções que entraram em contato comigo também. Mas há 2 anos atrás, eles queriam colocar um dinheiro na marca e eu não aceitei. E eu não aceitei porque, assim, eu tenho muito, né, eu estava até numa imersão em oratória esses dias atrás, do queridíssimo, no G4, né, a gente fez uma imersão lá para os mentores, que foi super legal, inclusive, e aí o Vabo, né, que ele dá oratória no G4, ele pediu para cada um da gente falar uma única palavra que descrevesse, né? A palavra que você acha que descreve. E, tipo assim, eu não tenho dúvida, quando alguém me pergunta se descreva em uma palavra, excelência. Eu tenho muito essa questão da excelência, da qualidade em tudo, sabe, Léo? Eu não sou uma pessoa de quantidade, nunca fui. Nem quantidade de amigos, nem quantidade de pessoas, nem quantidade de roupas, nem de clientes, nem de nada, sabe? Eu não sou uma pessoa de quantidade, eu sou uma pessoa de qualidade. Tudo que eu faço é com muita excelência, é no detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. A Melzinha que trabalha comigo tá ali, a bichinha sofre, né, Mel? Isso já que eu ia acostumou falar, um pouquinho. Seu time. Meu time sofre, mas eles vão ficando mini bianquinhas, eles vão ficando chato igual eu. Cultura, então, né? Exatamente. Exato, não é? Então, tipo assim, eu tenho muito essa questão da excelência. E aí, há 2 anos atrás, é muito tentador. Eu até falei isso aqui, acho que foi com o Gabriel, quando ele veio gravar comigo, eu falei com ele, eu tô assim, Gabriel, eu acredito que o que faz a gente subir de patamar, o que diferencia a gente da grande massa, é saber falar não. O Sem não dúvida. é uma das coisas mais poderosas do mundo, Léo, você saber falar não. Sim. Porque, cara, é muito tentador uma pessoa estar ali na sua frente e falando, cara, eu tenho milhões aqui disponíveis para investir, vamos crescer isso rápido, vamos escalar e tal, não sei o quê. E eu lembro direitinho que naquele momento eu parei e falei assim, cara, eu ainda não tô com a minha esteira pronta exatamente como eu quero, tanto é que eu lancei a imersão imagem 3 meses só depois. Eu ainda não tô com a minha esteira pronta do jeito que eu quero, eu ainda não tenho certeza de várias coisas e eu tenho um perfil meio surtado. Por algumas coisas, sério, eu tenho esse autoconhecimento. Se eu começasse a ver lá aqueles milhões dando sopa, lógico, né? Não era dando sopa, tinha uma linha Sim, de uma estratégia, sim. claro. Mas eu ia, tipo assim, sei lá, imersão que me custa X por turma. Sim.
Eu tenho certeza que naquele momento, há 2 anos atrás, ia custar 5x. Entendi. Porque eu ia querer... Porque estava disponível, né? Porque estava disponível e eu sou da excelência. Então, ao invés da experiência X que eu proporciono para o aluno, eu ia querer fazer a experiência X vezes 5. E talvez antes de testar algumas premissas. Exato. E aí, quando... Sabe o seriado, eu acho que tá na Netflix, do fundador do WeWork? Sim, tá na Apple TV Plus. Na Apple TV. Léo, quando eu assisti aquele seriado, eu assisti esse seriado há pouco tempo, eu nem sei se ele é tão novo assim, mas eu assisti há pouco tempo, tem 1 mês. Eu juro por Deus, eu olhei e falei, cara, ia ser eu com dinheiro na conta, eu ia surtar. E ele é muito excêntrico, né? Exato. Então, tipo assim, na época a galera super me criticou, mas eu falei, cara, eu não tô pronta para pegar investimento, eu não tô pronta nem para ter uma pessoa me cobrando números. Então, eu acho que vai muito disso, né, o que você tá falando. Autoconhecimento, né? E eu acho que muitas boas oportunidades aparecem, mas e o problema não é falar não, é falar não para aparentes boas oportunidades que chegam. Né? É porque e isso que é chegam tentador, toda hora. Né? Exato. Eu acho que falar não é poderoso, eu acho que eu aprendi a falar não muito mais recentemente. Eu acho que eu fiquei uma pessoa mais focada com o tempo da estrada, né? Porque eu sempre fui muito bom de desenvolver negócios, um cara muito comercial e de relacionamento, conforme você conhece muita gente e tal. Mas às vezes eu me comprometia com muitas coisas e depois isso era um problema pra mim. Sim. Pra dar conta de tudo. E aí e como eu sou perfeccionista, fazer mais ou menos é um sofrimento pra mim. Pra mim também. Né? Então hoje eu acho que eu tô muito mais focado e falando não pra algumas coisas, sabendo pra onde eu quero ir no médio prazo. Então eu olho muito 3, 5 anos pra frente. Não tô preocupado tanto com o meu próximo mês, porque isso já tá caminhando, né? Sim. E aí, a próxima pergunta que eu queria te fazer, exatamente por isso, né? Assim, você conhece muita gente, você está nesse meio da tecnologia, do empreendedorismo há muitos anos, você faz 1 milhão de coisas, né, Léo? 1 milhão de coisas, gerador de conteúdo e tal, você não para. E eu tenho certeza, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que muita gente bate na sua porta. Sim. Né? Ou querendo parceria, ou investimento, ou com uma ideia mirabolante para vocês colocarem Sim. e tal. Como que é isso, assim? Como que às vezes você para e analisa, bom, isso vale a pena, isso não vale? Porque é perigoso isso, às vezes a gente começa a ter tantos acessos, Sim. que é tanta coisa que aparece, que Sim. você fala assim, cara, será que eu tô perdendo uma oportunidade? Será que eu não tô? Como que você gerencia isso? Eu acho que é derivado do não, que a gente estava falando agora há pouco, né? E também um pouco do que a gente falou no começo dessa conversa, que é como que a gente se blinda, de certa forma, e cria filtros, porque senão a gente fica um para-raio de contatos nas nossas inboxes todas, né? De gente querendo nosso tempo e atenção. Sim. E mesmo em coisas boas, né? Sim. Então, eu tenho uma rotina hoje que eu bloqueio todas as minhas inboxes quase, meu celular tá sempre no silencioso e tudo mais, então uma vez por dia, eu olho tudo que me chega e filtro o que merece resposta, ou o que eu consigo dar atenção. Por quê? Porque uma resposta que você dá para um contato que chega, que você não conhece às vezes, você abre uma trilha de troca que depois você vai ter que dar conta. E às vezes é difícil que a pessoa não sabe até onde ir parar, né? Exato. Então, às vezes você tem que ficar um pouco inacessível em função disso, né? E hoje eu falo não pra quase tudo. Então, eu já tenho muita coisa no meu prato, sabe? Eu tenho a Incuba, que é meu negócio principal, a Pod Factory, que a gente tá planejando a expansão e virar a Smart Fit dos estúdios em algum tempo, em 3 a 5 anos. A produção de conteúdo. Então isso já toma... A minha flywheel ela já está bem montada. Então eu só trabalho o que chega nessa flywheel, de certa forma. Entendi. Na Incuba, os clientes e cada vez mais o foco na cultura para em algum momento ter algum processo de sucessão ou dos meus diretores, os meus heads de áreas dentro do meu negócio assumirem mais o dia a dia e eu ter que depender menos da minha presença em 3 a 5 anos talvez e por aí vai. Então eu tô mais focado com o plano que eu tracei do que olhar para fora e outras coisas que estão chegando. A não ser que esteja alinhado com o que eu tô fazendo. Com o que você já tá fazendo, né? Sem dúvida. E como que é? É fácil? Sempre foi fácil para você falar não? Não, eu sou muito impulsivo por natureza, né? Então, qual que é seu signo? Eu sou touro. Touro? Eu sou touro, eu sou de 15 de maio. Então, foi agora!
A gente tá gravando no dia 30, então foi 15 dias atrás. Dias, feliz aniversário atrasado. Obrigado, só não me pergunte a idade ainda. Ele falou que só vai falar a idade quando a gente desligar os microfones. E não, eu sempre fui te falar assim, sempre me compliquei muito por abrir muitas frentes e depois ter que dar conta, e às vezes não dar conta, e às vezes decepcionar pessoas, e às vezes fazer mal feito. Mal feito não, mas eu fazer mais ou menos, que já é ruim, né? Então, isso foi um processo, eu diria, que de uma década pra cá, vai. Que tudo bem, que é bastante tempo, uma década, mas eu acho que é recente pra mim. Então eu fui aprendendo a lidar com isso e focar. Mas mesmo assim, é um dia das 8 da manhã às 11 da noite, quase, todo dia, sabe? Meio que ativo trabalhando, né? É difícil. É muito tempo, é difícil, né? Mas você também é assim, né? Muito. E aí foi o que quando você chegou, né, que a gente conversando, eu falei assim, meu pai, eu sempre tenho a impressão de que eu tô trabalhando mais do que eu devia. Eu também. E é isso, né? Tem uma hora que você fala, caramba, eu tenho que parar, eu tenho que dar uma organizada, mas é complicado, é complicado. Mesmo a gente focando ali no negócio e tal, são muitas coisas, muitas oportunidades. Sim. E aí vem muito essa questão, tipo assim, tem que ter equilíbrio. Tá, é difícil. Como que é esse negócio do equilíbrio pro Léo? O que é equilíbrio? Isso varia para cada um. É complicado pro momento isso. de cada um. Eu acho que muda de acordo com a sua fase também. E eu acho que assim, eu sempre trabalhei muito com esse negócio. Eu tô trabalhando para chegar em algum lugar, né? Isso foi mudando um pouco nos últimos tempos, principalmente com terapia, porque assim, parece que a gente sempre tá trabalhando, mirando num pote de ouro lá no fim do arco-íris e nunca chega a esse lugar. Então, até porque você tem a impressão, tipo assim, subir um degrau, parece que o seu pote de ouro você já mudou. Não, ele mudou de posição, por isso. Exato. Então você já chegou num lugar que você já sonhava lá atrás. Sim. Você já está, só que eu tenho uma tendência a sempre estar inconformado no bom sentido de querer mais. E que não é uma ganância, é uma ambição. Ele é de uma forma saudável, mas eu tenho uma dificuldade de desfrutar a conquista do momento. Eu sempre estou olhando o depois. Então, o meu aprendizado ele tem sido muito de aprender. Não tem problema você continuar almejando, mas você tem que desfrutar um pouco mais as conquistas, né? E como que eu crio alguns espaços para desfrutar disso, seja em tempo, seja em breaks e tudo mais. Então, esse tem sido uma educação recente, assim, de como aprender, sabe? Mas quando você fala desfrutar, é tipo assim, sei lá, ter mais tempo, tipo, sábado e domingo não trabalho, sábado e domingo eu vou viajar, ficar com a família e tal, você tem essa coisa mais separadinha assim? Não, Isso é uma dor de todo mundo, sabe? Dor de todo mundo. E como você faz 1 milhão de coisas, eu queria ouvir isso de você, pra gente tirar insights disso. Eu acho que ele passa assim, que momento que eu desconecto do meu dia para eu poder fazer uma higiene do sono e dormir bem, porque eu durmo mal. Eu sou uma pessoa que dorme mal, então assim, eu sou muito acelerado, então como é que eu consigo dormir melhor? Isso já seria uma melhora de qualidade de vida absurda enorme, pra né? mim. Só de dormir melhor. Exato, então, se eu tô jantando com a minha família, não pensar em trabalho e estar desconectado, eu tenho uma rotina de, o celular não pode estar nem na sala de jantar, tem que estar longe, então só uma música de fundo, jantar, presente todo mundo, né? Aquele momento ali, aquele né? momento específico tem que estar, né? E aí domingo desconecta, né? Então cuida, sei lá, vai fazer alguma atividade e tudo mais. Então acho que tá muito mais em algumas pequenas coisas do que coisas muito grandiosas, assim, sabe? Porque isso já, de certa forma, ele recarrega a bateria, né? Mas eu sinto que é difícil ainda. Não, e é legal porque, assim, tem uma coisa, se eu pegar meu telefone agora e te mostrar minha agenda, tem um negócio que tá lá toda segunda-feira, 10 horas da noite, tem um compromisso fixo, que chama reunião familiar. Aí as pessoas que já viram, né, amigos e tal, clientes, que às vezes você abre o celular para marcar alguma coisa, a pessoa vai falar assim, não, isso é o cúmulo. Aí você está passando dos limites. Você tem um horário para fazer uma reunião familiar. Aí eu tô assim, galera, vamos lá. É porque as pessoas acham que tudo tem que ser dentro de um padrão. Meu dia é super corrido. Aí o que acontecia, Léo? Minha família não mora aqui em São Paulo, eu sou mineira, né? Então, tipo assim, meu dia é super corrido. Aí, às vezes, minha mãe mandava uma mensagem no WhatsApp, meu irmão manda também e tal, não sei o quê. E durante o dia eu não conseguia ver.
E aí eu não respondia. Aí às vezes era até algo que ela queria saber, mais urgente e tal, ela pega o telefone e me liga. Só que eu tô no meio de tanta coisa, que é aquela conversa, sabe que você tá conversando com a pessoa, mas você não tá dando atenção à pessoa? Não tá presente. Exatamente, você tá falando ali, mas na verdade você tá louco para terminar a ligação, para desligar e você voltar a fazer o que você tá fazendo. É péssimo falar isso, mas é verdade. É péssimo, mas é verdade, só que as pessoas não assumem. Então, tipo assim, era um tempo de pouquíssima qualidade que eu tava conseguindo dar para minha família no dia a dia, porque eu não consigo, minha vida de fato é muito corrida. E aí a minha mãe começava a reclamar, com razão e tal, não sei o que. Aí um belo dia eu virei e falei assim, quer saber? E eu brinquei com a minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, olha só, você vai anotar tudo bonitinho que você quer falar comigo, das coisas importantes, você vai fazer uma pauta. Nossa. Eu, você e o meu irmão, toda segunda a gente vai ter uma reunião por vídeo. Léo, é a melhor coisa do mundo. Deixa eu te falar, toda segunda-feira de verdade, 10 horas da noite, a gente faz uma reunião por FaceTime. Eu não tenho mais nada para fazer, meu irmão não tem nada para fazer, minha mãe não tem nada para fazer. A gente fica uma hora e meia. Com tempo de qualidade. Conversando, rindo, brincando, se divertindo. Tipo assim, tem hora que a gente nem vê o tempo passar. Quando vai ver, eu, tipo assim, caramba, meia-noite, enjoei de vocês, vamos desligar. Mas é aquele tempo de qualidade com eles. Porque tá na agenda. Porque tá na agenda e porque, tipo, eu tô deitada na minha cama conversando com a minha família. E aí é a 18 super graus. gostoso. A 18 graus, lógico, debaixo do edredom com Evinha comigo. E assim, e tá, beleza. Tem pessoas que acham estranho, né? Você ter uma reunião familiar, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Sim. Foi quando eu comecei realmente parar, ter tempo de contar para eles o que estava acontecendo, os meus planos, se meu dia foi bom, se meu dia foi ruim, porque antes eram coisas tão picadas. E sem qualidade, E sem qualidade, porque liga no meio de algo que você está fazendo, você está num jantar, você está com um cliente, você não está não sei o quê, e você fica, tá, não, beleza. E aí a gente se sente culpado. Total. E a outra pessoa sente que tá te atrapalhando. Exato. Né? Aí ela sempre acha que você coloca ela em segundo lugar, e não é. Sim. Eu vivo uma coisa similar também em rotina de família, principalmente com meus pais e tudo mais. Será que a gente é estranho? Não é, mas eu aprendi uma coisa recente que tem a ver com a tua rotina. Que essa técnica tem nome. Eu aprendi com o Marcelo Toledo. Ah, é? Tem nome? Chama Zero Based Calendar. Tá? Então, se você procurar Zero Based Calendar no Google, vai aparecer um monte de matérias com playbook de como faz isso, que é como você pega o seu calendário e ao invés de você ter uma agenda que é só para compromisso de reunião fixa e uma lista de tarefas, você coloca tudo no calendário. Porque quando eu faço uma lista de tarefas, eu não faço nada. Você não consegue cumprir porque você não tem a ideia do tempo numa lista. E quando você sabe que, essa tarefa é 15 minutos, mas você põe no calendário. Essa tarefa é de meia hora, você põe no calendário. Você consegue saber, isso eu consigo dar conta no meu dia, porque você colocou no calendário. E você vai pegar e colocar no calendário do dia ali as prioridades, o que realmente não pode passar para o dia seguinte. Exato, porque lista de tarefa é sempre... Isso é ouro. Lista de tarefa é sempre postergar para depois e vira uma procrastinação eterna. Então, e aí você começa a aprender algumas técnicas que essa técnica ensina, que é como você priorizar certas atividades no momento que você está com a energia certa para aquela atividade. Então, se você tem uma atividade criativa e você é uma pessoa matutina, coloca no primeiro horário da manhã e bloqueia 2, 3 horas para uma atividade criativa, né? Agrupa tudo que é resposta de inboxes de uma vez só, entendeu? Olha só, o tanto que é legal isso que você está falando. A grande maioria das pessoas, né, quando elas vão dar esses insights e tal de produtividade, nossa, Léo, você resolveu um problema da minha vida agora, de verdade. Falam assim, até às 10 da manhã você tem que fazer as tarefas mais importantes do seu dia. Todo mundo fala, né? Você tem que colocar ali na prioridade da sua agenda o que é mais importante para o seu dia. Só que eu sou completamente noturna. Tipo assim, se você falar para eu trabalhar até 2 horas da manhã... Vou tranquila, adoro, inclusive. Telefone não toca, é aquela paz e tal. Mas se você mandar eu acordar às 6 horas da manhã, ferrou. Ferrou mesmo. Então, tipo assim, eu acordo entre 7h30 e 8 horas. Só que eu tô, tipo, não é o meu melhor momento. A concentração não tá no melhor, né? Só que de manhã eu sempre brinco. E eu falo com as meninas, não marca cliente de manhã, porque meu cérebro não funciona. Entendeu? E aí é por isso, então, que eu não faço minhas atividades mais importantes e fico procrastinando. Porque eu sento 9 horas da manhã, olho aquilo e falo, cara, eu vou ler. E aí eu levanto e vou fazer outra E aí coisa. você então coloca no começo do dia aqui, atividade precisa de baixa concentração e é só operacional. Então, eu tenho hoje uma rotina que eu comecei a adaptar. Então, por exemplo, eu tenho uma rotina meio que das 8 da manhã às 10 da noite, pelo menos. Então, 14 horas dia
úteis, vamos dizer, de trabalho. Então, o começo do dia são as atividades mais administrativas, delegar tarefas, acompanhar algumas entregas e tal. Aí, das 10 horas em diante, começam as minhas reuniões, né? E à noite, depois do jantar, é meu horário de criação. Que eu olho para conteúdo, pauta de podcast e essas coisas todas, que eu consumo conteúdo. Você já entendeu que é a hora que você tá com a cabeça mais descansada, criativo, e aí você consegue fazer os conteúdos. Mas eu tenho que ter um break. Eu tenho que ter um break no meu final do dia, que eu trabalho, sei lá, até as 8 da noite nas atividades principais de trabalho. E aí eu tenho que dar um break para jantar, tomar um banho e tudo mais, para ter uma sensação de que virou uma chave da rotina. E aí eu começo a produzir, quando vira essa chave, na parte criativa de conteúdo. E aí eu vou até umas 11, meia-noite às vezes. E aí esse é o problema, porque daí não é bem resolvido a minha higiene do sono para ter uma noite, um sono bom. Porque daí sua cabeça tá fervilhando de pensamentos, de criatividade, de coisas, e aí você demora a dormir, né? E aí quando a gente vê podcasts... Rivotril é ótimo para isso. Vamos ver de Rivotril e Venvance, né? Gente, a minha vida é assim, eu tomo um Venvance para acordar e um Rivotril para dormir. Eu acelero o coração e faço ele dormir todo dia. Uma hora ele vai parar. Mas eu acho que quando a gente tem esse perfil de realização, a gente aprender esses métodos que se encaixem bem pra gente conseguir produzir mais porque a pior coisa... Faz muito sentido isso que você me falou agora. A pior coisa é você produzir alguma coisa ansioso que você devia estar fazendo outra já. Exato. E aí, tipo assim, você tá ali, mas sua cabeça tá lá na outra coisa. E aí a gente fica um pouco arisco, a gente começa a ficar impaciente. Arisco nada, a gente fica com capeta no corpo. A gente aí a pessoa olha pra você já dá, já dá uma rosnada. É mais fácil a gente dar uma canelada no colega de trabalho, falar de forma torta, porque você tá ansioso. Exato. Entendeu? Então é isso. Não, mas é muito inteligente isso. Tipo, não tem que ser as mais importantes. Tem que ser as mais importantes no momento que você entender que você, no seu dia, você fica mais focado. E colocar tudo. 15 minutos de tarefa, coloca lá e vê o que encaixa e seja disciplinado com isso. E aí tem que ter disciplina, isso que eu ia falar. Porque também eu acho que quando a pessoa faz esse planejamento e não é disciplinado para cumprir, acaba que aí você gera outro tipo de ansiedade, né? E aí entra naquilo que todo empreendedor ou todo guru de produtividade ou de autoconhecimento fala. Aí o resto é consistência. Porque a consistência é que te leva longe. Sim. Né? Não é uma ação específica, né? Não adianta você fazer isso por uma semana. É a repetição. E é a repetição mesmo. Repetição que traz excelência. Nessa rotina mesmo, né? Sem dúvida. E aqui, meu caro amigo, quem que é o Léo? Eu só te conheço trabalhando. Conta pra gente aí. Quem que é o Léo fora do trabalho? É uma pergunta boa. Eu não sei quem que eu vi, em qual podcast ou algum conteúdo que fizeram essa pergunta, a pessoa deu uma bugada, assim, porque a pessoa não se conhecia fora da identidade do trabalho, né? Aqueles, né? Quando eu não tô trabalhando, eu gosto de trabalhar. Isso mesmo. E aí, domingo agora teve o final talvez uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, que é Succession, né? Na HBO, que acabou a última... eu tenho que começar a assistir, tá todo mundo falando. O último episódio da última temporada, eu não vou falar spoiler, mas que eu vejo muito assim, acaba de um jeito que uma das pessoas, você vê que a pessoa não tem identidade nenhuma fora das ambições profissionais que a pessoa tinha, né? Em parte eu tenho um pouco disso, porque acho que eu opero muito nessa questão dos objetivos e das metas, e eu me realizo com isso, eu sou feliz dessa forma, né? Mas eu tenho outro lado também de outras coisas que eu gosto. Então, por exemplo, o meu podcast, ele é um reflexo do que eu sou. Por que eu quero dizer isso? 80% do tema dos meus entrevistados, entrevistadas, é o meu nicho de empreendedorismo, startups, inovação, marketing, publicidade e tal. Beleza. 20% são temas que eu gosto e eu tento ancorar com o nicho principal. Exemplo, alta performance, esportes, autoconhecimento, que são temas que fazem parte do Léo, a outra parte. Então, por exemplo, eu gosto de esporte, eu gosto de lutas, eu gosto do UFC, né? Então eu vou chamando e vou conversando com essas pessoas. Então, respondendo a pergunta, eu gosto de esporte, eu gosto de autoconhecimento, eu tive um retiro na Índia muito tempo atrás que eu fiquei um mês só meditando para ter um pouco mais de noção interna assim, de que efeito isso traria, tipo ficar um mês inteiro meditando das 5 da manhã até 10 horas da noite e tal. Um mês? Você conseguiu? Fechado no ashram, sim, consegui. E foi, tipo, muito bom? Foi porque... Tipo, comer, amar e rezar? Isso é um pouco romântico, mas sim.
E muitas coisas que aconteceram na minha vida na última década é resultado da energia potencial criada naquele momento, porque abriu espaços que estavam um pouco travados de tanta coisa que eu estava fazendo para tudo que eu vinha construir depois. Então, o meu primeiro podcast começou depois dessa imersão para dentro, e várias outras coisas que vieram na última década, né? Então, foi muito bom. Mas, e fora isso, eu gosto muito de... É curioso, eu sou uma pessoa, de certa forma, caseira, mas que conhece muita gente. Sabe, assim? Conhece mesmo, te falo isso. Então, mas eu não sou... Eu sou muito seletivo, assim, em atividade social. Eu não gosto em estar em todos os eventos, em todas as atividades. Eu gosto de estar eu sou um pouco introspectivo, sabe? Nos meus momentos comigo mesmo. Assim, eu gosto de estar comigo, consumindo conteúdo, criando alguma coisa. E é assim que eu sou. E é importante, né? Assim, autoconhecimento é um divisor de águas, na verdade, na vida das pessoas, em todos os sentidos. E a gente nunca para, né? Autoconhecimento é uma coisa constante, que a gente vai estar ali com 90 anos, com conflitos e tentando resolver e querendo se conhecer cada vez mais. Sim. E isso que você falou é legal e faz sentido, porque é muito do que a gente falou em relação às oportunidades de trabalho também. Acaba que é muita gente, são muitos convites, são muitas oportunidades e você tem que ser seletivo até nisso mesmo, né? Eu acho Dos lugares que vale a pena, às vezes, você abrir mão, sei lá, de estar com a sua família para poder ir prestigiar ou ir participar. Sim, eu acho que o seu exemplo que você falou do falar não, do investimento e tudo mais, ele é parte de autoconhecimento, você saber onde que você está naquele momento, quais são suas características e quais as consequências de falar um sim na hora errada. Né? Exato. Então acho que tem isso também. Mas é total, eu acho que foi um momento muito de lucidez de autoconhecimento, porque, tipo assim, era um investimento para transformar talvez a minha marca em algo que não era o que eu podia e conseguia naquele momento, então não ia ser legal, mas é difícil, eu sempre falo, eu tô assim, não difícil falar não, eu nunca tive problema para falar não. Engraçado, acho que é porque eu sou ariana, com ascendente em Áries, eu sou mais encapetada. É um equilíbrio, né? Tem pessoas que têm dificuldade de falar não, que também não são legais. E eu, na verdade, eu acho que eu tinha muita facilidade de falar não. Então, tipo assim, que também não é legal, porque eu acho que tem que ser um equilíbrio ali, né? Tem coisas que você cede, que você faz pelo outro, que você tem que ir. Eu brinco que, tipo, eu acho que eu era até um pouco egoísta, assim, sabe? Ai, não tô com tempo. Tipo, eu era muito do não. Então sempre foi fácil, assim, só que são não certos, né, Léo? Não é mais aquele não de adolescente birrenta, tipo, tem que ser do meu jeito ou então não serve. São muitos anos de terapia, meu amigo. É isso, é pra você dar um não estratégico, tipo, não é mais o não da menina birrenta, é um não, tipo assim, cara, eu não consigo isso agora, não faz sentido. Outro dia eu entrevistei uma pessoa que falou assim, é o não intencional, que você sabe o porquê. Não é o não impulsivo. Isso, exato. Do comportamento. Exato. E também o sim tem esse viés. Não ter o sim impulsivo para quem tem a tendência de falar sim para tudo. De falar sim, de agradar demais, né? Porque vira muito mais uma questão de querer agradar, né, e de atender a expectativa dos outros em relação à sua imagem que você tem, Exato. Né? E depois você tá ferrado para dar conta de tantos sims que você fala, né? Exatamente. E é esse ponto mesmo, assim, sabe? E eu falo muito isso na imersão à imagem, de tipo, tudo na nossa, não só de sim e não, tudo na nossa vida tem que ser intencional, né? Eu vejo, assim, que às vezes a galera se perde, passa a vida inteira igual um cachorrinho ali rodando atrás do rabo, muito por isso, porque as coisas elas têm que ser intencionais. Sim. Né, em relação a tudo, o mínimo possível. Tipo assim, eu brinco, galera, é óbvio que é muito mais fácil você acordar de manhã, colocar uma calça jeans, um tênis, uma camiseta, fazer um rabo no cavalo e sair, do que ficar, né, 2 horas nessa produção aqui, tá, gente? Com o meu rabinho, que eu não consegui nem usar o microfone hoje. Mais fácil? Óbvio que é, Léo. Mas, tipo, o tempo que eu invisto na minha imagem quando eu acordo é intencional, porque eu sei que é matemático. Eu vou gastar ali 1 hora a mais, mas as outras 10 horas do meu dia ficam mais fáceis.
para tudo que eu vou fazer. É um investimento de tempo, né? Exato. E aí, beleza, não vou gastar essa hora, vou gastar 15 minutos, mas o resto das minhas 10 horas, elas vão ser mais difíceis. Porque eu tenho que ficar convencendo as pessoas das coisas. E a nossa imagem abre esse tipo de porta. Você tem uma agenda, eu já conversei com outras mulheres que falaram exatamente isso. Elas tinham o dia que ela falou, ó, esse dia que eu vou gravar, que eu sei que eu vou gravar e que eu vou estar em aparições públicas, então eu tenho dias específicos que eu tenho que eu sei que eu tenho que investir em me produzir, porque são nesses... Agora, se pegar numa agenda num dia que você não se preparou para aquilo, a pessoa nem agenda, nem um call com câmera aberta, né? Eu não tenho, porque eu me produzo todos os dias, de verdade. E nem é só por conta da minha agenda. Eu sou assim. Eu gosto, isso me dá prazer. Tem gente que fala, nossa, mas que trabalho e tal, não sei o que sacrifício. E eu sempre falo, não. Sacrifício é se eu acordar atrasada e tiver que sair de casa de qualquer jeito, porque eu não tive tempo de me arrumar. Isso é sacrifício, sério, eu passo o resto do dia mal, assim. Porque eu gosto. É engraçado, né? Eu tenho lá minha penteadeira e tal, que eu me maquio. É um momento gostoso meu. É quase que, não é que seja uma terapia, mas sabe esses momentos que a gente para dar uma refletida? Eu tô ali me arrumando, tô ouvindo um podcast, não é, sabe? É meu tempo ali, eu gosto disso. Você tá na tua essência, né? É o que te faz bem, né? Sabe, eu gosto disso, eu gosto desse cuidado. Eu tenho uma autoestima realmente muito alta. E o que é autoestima, assim, pra mim? Às vezes as pessoas relacionam a autoestima muito à beleza. Ai, a pessoa tem que se arrumar. Gente, não é. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, eu posso pegar ela e cobrir de ouro. Não vai aumentar a autoestima dela. Autoestima é muito essa questão de você saber quem você é, de você saber o que você quer, de você se dar valor de verdade, assim. Então, eu tenho muito cuidado comigo. Isso é um ponto, assim, tirando os, né, acelerar. O meu coração, tadinho, ele tá precisando de um pouco mais de cuidado. Mas eu tenho esse cuidado, eu tenho esse carinho, eu gosto, sabe? Porque, lembra que eu te falei que a palavra que me descreve é a excelência? Isso tem que estar tangível no meu trabalho, em mim, né? Porque senão eu não tenho como fazer as pessoas entenderem que os detalhes são importantes, que a excelência é importante. E aí a gente volta naquilo que você falou no início. É você pegar o que você gosta, né? Exato. E trabalhar nisso, não tem como não dar certo. Não tem como você buscar excelência em algo que não está conectado naquilo que te faz feliz, na minha opinião. Eu também acho, porque eu concordo 100%. Em algum momento, como as coisas levam tempo e precisa de consistência e tempo, em algum momento você desiste ou não vai te fazer mais feliz. E você vai transparecer. Exato. Né? Então eu acho que esse é o grande segredo. E aí quando você fala, né, do teu trabalho, eu vejo muito isso, né? É o autoconhecimento com autoconfiança andando junto, né? É um trabalho quase técnico e sutil que você tem que fazer com as pessoas, né? É bem, bem interessante. E muda o jogo mesmo, porque a pessoa começa a ter outro olhar sobre ela, sobre as coisas, sobre o que ela quer. Sim. E aprende isso, aprende a ser intencional em tudo. Da hora que ela dorme até a hora que ela vai dormir. Da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E a propósito, gera resultado depois. Total. Mas é uma consequência. É uma consequência, é uma consequência. Tudo que a gente faz é sempre focado em algo, né? Em alguma meta, em alguma melhoria e tal que a pessoa quer. Mas é a mesma coisa que você estava falando, da tecnologia, das startups, não é do dia para a noite. Tem gente que às vezes senta para mim e fala assim, tá, mas e aí, eu vou chegar em 100 mil seguidores no Instagram em quanto tempo? Eu falo, faço a menor ideia. Aí a pessoa fica meio frustrada. Eu tô assim, não, você não entendeu o trabalho. Exato. Daí você contrata um tráfego pago, não é isso que eu faço, entendeu? Sim. Só que não adianta querer vender um produto que não tá pronto. E você é um produto nitidamente péssimo, inclusive. Sim, porque começa por não saber nem o que busca, nem o que tá contratando, Exatamente, aí não funciona. É complexo essa educação de saber setar a expectativa certa em quem está comprando o seu serviço, né? Por isso que não é para todo mundo. Por isso que não é para todo mundo. E é muito o momento ali da pessoa, sabe? Sim. É muito o momento que ela tá de maturidade, de entender, de saber a importância disso. E quando você vai fazendo o trabalho, né, trabalho de imagem, de marca pessoal, de posicionamento de uma forma constante e estratégica, eu sempre falo, assim, eu uso uma frase, é você parar de pedir para as pessoas te ouvirem e as pessoas começarem a pedir para você falar com elas.
é a marca pessoal de sucesso. Exatamente isso quando você falou lá atrás sobre formar uma rede de contatos e atrair oportunidades e não você ir atrás. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que esse é o melhor sinal, o maior sinal de sucesso talvez seja nesse caminho. Né? Exatamente. Você começa a ser uma pessoa interessante, todo mundo quer fazer parte ali do seu ecossistema. Acredito nisso. Léo, ficaria aqui, nem vi, passou 1 hora e tipo, foi tão bom que eu nem vi passando, ficaria já aqui. Levantando a mão. Pô, já tá ali, ó, que tem uma já fila, chegou. que tem uma fila de espera de outros convidados e convidadas para a terceira temporada do podcast da Bianca. A próxima já chegou, já sentou, já foi embora. Desistiu por causa dessa conversa longa. Mas é muito bom, né? Isso, a conversa vai fluindo. Léo, obrigada de coração por ter vindo. Tava doida para bater esse papo com você, porque o primeiro que a gente teve pro seu podcast foi muito bom. E aí é uma continuidade agora daquele nosso papo. Você é muito foda, te admiro muito, né? Sua trajetória, sua história. Cada vez que a gente encontra, eu fico sabendo de mais uma coisa e é muito legal ver isso, é muito legal conhecer, né, a trajetória, como tudo aconteceu. Deixa suas redes pra galera te seguir. Léo Cuba em todos os lugares, Cuba com K, L-E-O-K-U-B-A, no TikTok é Léo.Cuba, mas se procura Léo Cuba, em qualquer busca vai achar, seja Instagram, seja LinkedIn, seja Twitter, seja TikTok, então eu tô aí em todas as redes com o mesmo nome. Perfeito, obrigada, Léo. Obrigado, Bianca. E sucesso, tá? No podcast. E aí aprendi a admirar muito seu trabalho. Quanto mais próximo a gente foi se conectando. Obrigado. Obrigada mesmo.